A paz do Senhor, queridos jovens. Deus abençoe vocês nesta manhã do dia 16 de abril de 2023. É um prazer nós estarmos aqui, né, André, dando mais uma aula para eles neste novo trimestre, cujo título da lição é o encorajamento, instrução e conselho. Glória a Deus. Bom dia, juventude, graça e paz. Tudo bem com vocês? E aí, empolgados nessa manhã? Vamos juntos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? É isso aí, Diego. Tudo bem com você, Diego? Tudo ótimo, André. Feliz com Jesus? Feliz com Jesus. Então vamos para mais uma aula de bênção, não é isso? Bora para mais uma aula, bora para mais uma parceria para a glória de Deus. E hoje, vamos falar de quê, Diego? A aula de hoje tem o título O Messias já veio. Opa! O Messias já veio. E o texto principal, ele diz o seguinte: recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo capítulo 2, versículo 7 a 8. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no conteúdo desta aula, eu vou pedir ao André para que faça esta oração, para que o Senhor conduza esta aula do início ao fim. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo, Senhor, na tua presença, junto com essa juventude maravilhosa. Pai, te pedindo, Senhor, que venha abençoar essa manhã, venha abençoar essa lição, Senhor, venha abrir o nosso entendimento. Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, obrigado pela força, pelo intermédio do teu Espírito Santo. Pai, eu te peço que conduza, Senhor, conduza eu, Diego, e que os nossos irmãos possam aprender junto conosco mais um pouquinho da tua palavra. Entregamos nas tuas mãos essa manhã para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós ouviremos a leitura do texto bíblico com a jovem Vitória. Opa, temos novidade aí? Temos novidade. É isso aí, Vitória, vamos lá. A paz do Senhor, jovens. Aqui é a Vitória, Catrine. Vamos estar lendo o texto bíblico que se encontra em Salmos, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, que diz assim: porque se amontinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Glória a Deus! Certinho? Tudo ok? Tudo ok? Tchau, galera! Amanda, você vai cortar isso? Obrigado, Vitória, pela leitura, pela participação na aula de hoje. Na aula de hoje nós estaremos falando mais a respeito do Salmo 2. Salmo 2, que é um salmo um pouco complexo, que é também um salmo categorizado como um salmo messiânico, um salmo profético. É uma aula um pouco mais teórica, é uma aula um pouco mais densa, mas também uma aula de suma importância para que nós venhamos entender um pouco mais do reinado de Cristo. E Diego, assim, ó, é engraçado porque você fala que, né, é um salmo messiânico, ele é um pouco mais denso, e é realmente assim, quantas vezes eu li o salmo e passei batido, assim, sabe? Quando você para refletir, para analisar, gente, que profundidade esse salmo. Tenho certeza que essa lição vai te impactar nessa manhã. De fato, e quando nós olhamos para o Salmo 2, esse salmo ele nos diz muito a respeito do reinado de Cristo. Esse salmo nos diz muito a respeito da rebelião das nações, dos reis gentílicos em face do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós venhamos explicar um pouco a respeito deste reinado de Cristo na terra, nós temos que começar explicando a respeito do sonho de Nabucodonosor que ele teve em Daniel capítulo 2.
O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho profético que descreveu os reinos que estariam reinando aqui nesta terra, os reinos que estariam, de certa forma, reinando nessa terra antes do reinado de Jesus Cristo e, de certa forma, estaria cumprindo as profecias bíblicas. E ali naquela estátua de Nabucodonosor, nós temos que a cabeça era de ouro, nós temos que o peito e os braços era de prata, nós temos que o ventre, ele era um ventre de cobre, temos também que as pernas era de ferro e que os seus pés, em parte, era de ferro e, em parte, era de barro. E esta cabeça de ouro desta estátua de Daniel, capítulo 2, simboliza o reino de Nabucodonosor, que ele teve aqui nesta terra. Nabucodonosor, que foi um rei, que Deus usou ele para também julgar Israel, um rei que Deus também usou ele para que viesse executar um juízo em face da nação de Israel, tendo em vista que Israel se afastou do propósito de Deus, então Deus usa este rei ímpio para cumprir o seu desígnio e cumprir o seu propósito. Nós temos ali também a parte de prata que identifica os medo-persas, e também temos a parte, além da de prata, nós temos a parte ali de cobre, que simboliza também o reinado dos gregos. Temos também o ferro, que simboliza o Império Romano, e o outro reino nós não sabemos muito bem o que é. Alguns dizem que pode ser a União Europeia, uns outros dizem que pode ser o Anticristo. Aqui nós não queremos, de certa forma, afirmar o que é. Mas, basicamente, estes são os grandes impérios mundiais que ocorreram nesta terra, que Nabucodonosor teve este sonho, um sonho que é um sonho profético. E o que nós podemos enfatizar aqui no início desta aula, nesta introdução, é que todos esses reinos eles foram transitórios e passageiros. Ou seja, isso significa para nós que tudo nesta terra é passageiro e transitório. Mas o reino de Cristo ele não é passageiro, ele não é transitório. Por mais que nós venhamos pensar que existiram reinos fortes, por mais que existiram reinos aqui que demonstraram força, que demonstraram poder, reis que foram ali vitoriosos, mas eles não permaneceram. Porque o único reinado que permanecerá é o reinado do nosso Senhor Jesus. Glória e aqui eu a quero Deus. abrir um parêntese para vocês, queridos jovens. Talvez você está investindo naquilo que é passageiro, mas invista naquilo que é duradouro, invista naquilo que não vai passar. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz que nós, e versículo 2, que nós devemos pensar mais nas coisas de cima do que nas coisas que são da terra. A palavra do Senhor também nos diz em Eclesiastes capítulo 1 a respeito da vaidade deste mundo, que tudo vai passar. As coisas deste mundo vai passar. O Senhor Jesus também diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Glória a Deus. Por mais que todas as coisas passem nesse mundo, a palavra de Deus não passará. Então invista naquilo que é eterno, Amém. invista naquilo que é de valor, porque isso vai ser muito bom para você, isso vai ser valoroso. E nós temos que, de fato, confiar nessas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, também está escrito: se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar em Cristo só nesta vida. Nós temos que construir coisas para a eternidade. Nós temos que investir para a eternidade. E o que você está construindo para a eternidade? O que você está investindo para a eternidade? Então invista no reino de Deus, então semeie no reino de Deus, Glória então a Deus. plante no reino de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 6, que aquele que semeia no Espírito colherá no Espírito. Então semeie no Espírito, porque se você está semeando em Deus, você vai colher em Deus. Amém, amém. Plante no Senhor. E Diego, assim, de cara a gente já entra com uma pergunta pesada, né? Qual é essa pergunta bombástica? E quanto você tem investido no reino de Deus? Eu vou te fazer outra pergunta. O seu dia tem 24 horas, quanto por cento desse tempo você investe para o reino de Deus? Será que a gente não está sendo dessas pessoas que só pensam nesse reino, nas coisas dessa terra? Será que o seu pensamento, será que os seus sonhos, será que os seus planos, eles convergem para o céu? Né? Exatamente. Porque às vezes a gente
gasta tanta força, tanta energia. Irmão, eu estou falando por mim também, tá? Não estou fora do pacote, estou falando por mim. Às vezes a gente gasta tanta energia, tanta força, tanto sacrifício nas coisas desse mundo e que no final vai ser o quê? Tudo vai passar. Vai passar. Fica aqui. Né? Eu lembro muito bem um dos presidentes do Banco Santander, que morreu por Covid. Não sei se eu já falei isso aqui. A filha dele falou bem assim, meu pai tinha tanto dinheiro, e morreu por algo que era de graça, que era o ar. Tá vendo? E aí? Será que valeu a pena correr tanto para juntar tantos tesouros nessa terra? Né? Para ser poderoso, para ter influência, para ser, né? Por mais que não era um rei, mas era influente. Era um dos presidentes do Banco Santander. E ele morreu por algo tão simples. O ar que respiramos. Né? Olha só que difícil, né? E aí eu te faço essa pergunta nessa manhã. Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo aquilo que Deus te deu de graça? Que é o tempo aqui na terra para você adorar e glorificar o nome dele. Que fomos feitos para isso. Qual que é a essência da criação? Não é adorar a Deus? Exatamente. Fica com essa aí, jovem. Pensa nisso. Pense nisso. Já viram que a aula de hoje é uma aula um pouco difícil, né? É uma aula que você tem que ficar ligado, meu querido jovem. Fica ligado na telinha, não perde o olho não se distrai aí com outras coisas, não fica pensando em outras coisas, não, fica ligado que Deus tem bênçãos para você nesta manhã. O Senhor quer falar contigo por meio deste conteúdo. Nesta aula, André, nós vamos falar sobre algo interessante, sobre escatologia. Será que o pessoal sabe o que é escatologia? Vamos lá, 5 segundos aí. O que é escatologia? Alguém sabe o que é escatologia? Pode pesquisar no Google não, irmão. Vigia. Bora. E esse Salmo 2, ele é um salmo que realmente nós temos que estudar ele com muita calma. Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Tá moderninho, Diego. Eu tô pegando um pouco da unção do André. Então, o Salmo 2 é um salmo profético. É um salmo messiânico, também da autoria de Davi. E esse Salmo 2, ele justamente, como eu já falei no início, ele fala a respeito do reinado de Cristo, a respeito da rebelião das nações contra Cristo. Inclusive é um salmo também citado no Novo Testamento, no livro de Atos. É um salmo também citado pelo evangelista Mateus, ou seja, é um salmo de suma importância, que às vezes, como o André falou, passa batido aos nossos olhos, porque é um pouco complexo. Porque se a gente não sentar e não esmiuçar este conteúdo, nós não vamos conseguir entender este salmo. Mas quando nós sentamos e com paciência o estudamos, nós percebemos a sua importância. E em alguns textos que nós temos conexão no Novo Testamento, nós podemos citar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 17, quando diz que este é meu filho amado, ele faz conexão, ele se relaciona com o Salmo capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quando ele diz, tu és meu filho, e quando em Mateus capítulo 3, versículo 17, este é o meu filho amado, está fazendo uma conexão com esse versículo 7 do Salmo capítulo 2. E Atos também, capítulo 4, dos versículos 25 a versículo 28, também existe uma conexão com o Salmo capítulo 2, do versículo 1 e do versículo 2, quando fala que as nações elas se amotinam, que as nações imaginam coisas vãs. Isso foi citado no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 25 a 28. Percebamos a importância deste salmo. Então, meu querido jovem, não despreze, só porque é um salmo difícil, porque talvez o conteúdo é difícil, nós podemos extrair lições importantíssimas ao lermos estes salmos. E percebemos que nesses primeiros 3 versículos do Salmo 2, ali nós percebemos que está falando a respeito da rebelião de algumas nações contra Cristo, ou seja, as nações gentílicas ao longo da história, elas se rebelaram contra Cristo. E percebemos também que até o próprio povo de Israel se rebelou contra Cristo. O próprio povo não aceitou o reinado de Jesus. O próprio
povo desprezou o reinado de Cristo. Então percebamos que Cristo ele foi desprezado, mas isso já estava previsto pelos profetas, já foi previsto pelos profetas que o seu povo não aceitaria, mas que ele seria aceitado por um povo distante, ou seja, por um povo gentílico, por um povo que não estava a princípio escolhido para fazer parte da aliança, porque a princípio a lei, a aliança, a eleição foi de Israel. A princípio a eleição foi de Israel. Israel era o povo eleito, Israel era a nação eleita, mas Israel desprezou a obra que o Senhor tinha para fazer no meio deles. E o povo de Israel estava esperando um rei político. Estava esperando um reinado político, estava esperando um rei que os libertaria do Império Romano, que os libertaria daquele jugo terreno. Mas, na verdade, o reinado de Cristo era um reinado muito mais do que meramente terreno, do que meramente político, do que meramente econômico, do que meramente social. Era um reinado espiritual. Glória e eles não entenderam isso, eles não compreenderam a missão do Messias. E eles até hoje estão esperando o Messias vir. Mas o Messias já veio. Jesus já veio. E agora o Senhor Jesus Cristo vai voltar para eles em poder e glória. E o Senhor Jesus Cristo ele vai pisar naquele dia, quando Israel ele estiver cercado ali na grande tribulação pelas nações gentílicas. O Senhor Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai partir no meio naquele momento. E o Senhor vai mostrar para eles que ele já tinha vindo a primeira vez como Messias. Agora ele vai vir como juiz. Agora ele vai julgar. Diz a palavra do Senhor, Jesus, que ele vai fazer isso. Glória a Deus. Então eles vão ter que reconhecer, vão ter que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos que muitas nações, de fato se rebelam contra Cristo. Mas, André, se rebelar contra Cristo é uma tolice, não é? Total, total. E aí você percebe assim, o capítulo 3 diz assim, rompamos as ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Quer dizer, as nações se amotinam, né, maquinam lutar contra o Senhor, contra o ungido do Senhor, e lutar diretamente contra o Senhor. Contra o Senhor. Né? E eles assim, rompamos as ataduras na mente dessas pessoas, né, desses rebeldes. E o Senhor, ele está o quê? Ele está preso, e na verdade é o contrário. O Salmo 129, 4, ele fala justamente isso, né? Olha só, o Senhor é justo, cortou em pedaços as cordas dos perversos. Quer dizer, a verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade é só através do Senhor Jesus, mas essas pessoas pagãs, vãos, elas se amotinam contra os ungidos do Senhor, achando que, né, eles estão presos, eles querem liberdade. Olha só que loucura. Sabemos que a verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. É Cristo Jesus que é a nossa verdadeira liberdade. E em Cristo Jesus, de fato, essas cordas, elas são desamarradas, né? Toda opressão, né? Em Cristo a gente tem a verdadeira liberdade. Mas as nações, elas estão tão loucas, né? O ato de rebeldia é algo tão perverso aos olhos do Senhor, né? E o inimigo cega tantas as pessoas que elas acham que elas estão fazendo algo bom, que elas estão se libertando desse jugo. E quando, na verdade, meu irmão, é muito ao contrário. Cristo é que nos libertou desse jugo do inimigo. Não é verdade? É verdade, André. E se rebelar contra o Senhor é algo muito grave. Meu A Deus. palavra do Senhor nos diz que o pecado de rebelião ele é comparado ao de feitiçaria. Olha aí. Quando Saul ele se rebela contra a ordem do Senhor de destruir os amalequitas, em 1 Samuel capítulo 15, diz que este pecado de rebelião ele é comparado à feitiçaria. E diz a palavra do Senhor também em Apocalipse que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Está vendo a seriedade de você se rebelar contra o seu pastor? Está vendo a seriedade de você se rebelar contra a sua liderança? Está vendo a seriedade de você se rebelar contra uma ordem do Senhor? Então, meu querido jovem, não se rebele contra uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Glória a Deus. É muito sério isso, inclusive o pastor Jairo, ele sempre nos fala, ele sempre nos ensina que muitas pessoas que se rebelaram contra ele, hoje estão caídos, hoje não mais se levantam,
Porque é Meu algo Deus. muito sério. O pecado da rebelião é comparado à feitiçaria. Não queira ser um feiticeiro. Não ache que feiticeiro é só aquele lá que fica fazendo macumba, que fica fazendo trabalho de despacho lá não. Nas encruzilhadas não, Olha aí. galinha preta e tudo mais. Não, se você está se rebelando contra um Senhor, você pode ser um feiticeiro, considerado um feiticeiro. Meu Deus. Então isso é muito sério, querido jovem. Leve a sério as coisas de Deus, leve a sério o que a liderança tem estabelecido para a sua vida. E Diego, assim, olha, a rebelião é a verdadeira tolice. Tolice. Olha só, né? Eu me rebelo atrás de uma liberdade, uma Exatamente. falsa liberdade, uma ilusão, uma liberdade ilusória, porque a gente sabe que a verdadeira liberdade é só em Cristo, Só em Cristo. Jesus. E aí, Diego, às vezes a gente acha que se rebelar contra o Senhor, né? Se rebelar contra é só se rebelar contra o ungido. Não, é nas pequenas coisas do dia a dia. Quando a gente abre mão, por exemplo, né, de seguir os planos de Cristo na nossa vida, a gente está se rebelando. Está se rebelando. A gente não aceita, quando a gente peca, a gente não aceita o senhorio de Cristo. Eu estou me rebelando. Olha só que coisa. Quando eu entendo, falo assim, quer saber, eu não vou seguir mais a Cristo, quer saber, eu prefiro pecar. Quando eu peco... E o rebelde sofre. E sofre. E quando eu Paulo. peco, Diego... Exemplo de Paulo. Deixa eu só terminar aqui, porque... Hoje eu estou te interrompendo muito. Não, vai, tá massa. É que, quando eu peco, isso é muito sério, Diego. Porque quando eu peco, eu estou falando bem assim, olha, eu não aceito o senhorio de Cristo. Olha só. Quando eu peco, eu falo bem assim, eu não aceito essa liberdade em Cristo. A liberdade quem cria sou eu. E a minha liberdade fala que os preceitos e os conceitos, eu vou seguir os meus conceitos, as minhas filosofias, o meu jeito de caminhar, o meu jeito de andar. Olha só que loucura. E aí o pastor Jair também fala muito aí, né, esse monte de coach que tem aí, né, com um monte de falsa teologia. Irmão, presta atenção, se liga no mistério. Vamos voltar para as Sagradas Escrituras. Rebeldia contra Deus é pecado. Então, que nós venhamos a ter temor do Senhor e que nós possamos ficar ligados, irmãos, e não sermos rebeldes na nossa forma de agir, na nossa forma de caminhar, na nossa forma de atuar, porque Deus está vendo todas essas coisas. A verdadeira liberdade, a gente sabe que é só em Cristo Jesus. Amém? Exatamente. E André, um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus. Perfeitamente, Diego. O ungido, o Senhor Jesus Cristo, ele vai pedir conta dos nossos atos. Ele vai pedir conta das nações. E justamente nesse tópico 2 agora, no subtópico 1, o escritor, o comentarista, ele comenta o seguinte: como que Deus ele contempla a rebelião dos homens? Como que Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4 do Salmo, no Salmo 2, no versículo 4, diz que Deus, ele zomba, ele ri Meu Deus. das nações. Ou seja, Deus, ele despreza, ele se porta num tom de escárnio em face dessas nações que se levantam contra ele. Inclusive, segundo o comentarista aqui, ele fala que o escritor do Salmo capítulo 2, no versículo 4, ele utiliza-se de uma linguagem antropomórfica. Opa! E aí eu quero lançar uma pergunta para você, querido jovem. Você sabe o que é linguagem antropomórfica? Olha, vamos lá. Se você responder nos próximos 10 segundos, você vai ganhar um presente, hein? Qual é o presente, André? Não, aí é segredo. Será que ele sabe, Diego? Será? E outra, aqui na revista está falando assim, ó, teologia de antropopatismo. 10 segundos para responder. Sabe o que é isso? Vamos lá. Que é isso? Será que eles responderam, Diego? Será? Vamos ver. Olha, tem presente, hein? O que é? Mas, Diego, o que é isso? Isso aí é quando você atribui paixões humanas a Deus. Então, por exemplo, quando Deus zomba, quando Deus se coloca em tom de escárnio, isso é linguagem antropomórfica. Ou seja, é uma paixão atribuída a Deus, uma paixão humana atribuída a Deus. Linguagem antropomórfica, paixão humana atribuída a Deus. E nesse versículo 4 se aplica essa linguagem antropomórfica, porque nesse versículo 4 está escrito o seguinte: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
Diz aqui que o Senhor zombará deles. Então, querido, não adianta se rebelar contra o Senhor. Meu O Senhor Deus. vai rir, o Senhor vai zombar, diz o salmista. O Senhor é todo poderoso. Diz aqui no versículo 4 que o Senhor habita nos céus. Nós servimos, queridos irmãos, queridos jovens, um Deus todo-poderoso, um Deus que habita nos céus. O seu trono está acima de todas as coisas. O Senhor é um Deus elevado, que habita nas alturas. E nós sabendo que Deus é um Deus elevado, que habita nas alturas, que é todo-poderoso, nós entendemos que podemos confiar em Glória a Deus para Deus. todas as coisas. Ô Diego, eu fico imaginando, né, assim, o que leva uma pessoa a abrir mão dos valores de Deus, que são valores eternos, né, que são valores bons, verdadeiros, para viver e desfrutar de uma vida desordenada, de uma vida que sem sentido, que não leva a nada, e deixa de experimentar o verdadeiro valor espiritual de que é caminhar com Cristo. Exatamente. Né? O que leva uma pessoa a achar que no mundo ele vai ter muito mais alegria do que estar com Cristo, do que estar caminhando com a gente? Jovens, quantos jovens que você conhece que abriu mão do privilégio de estar conosco aqui, de estar aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, para viver a ilusão que esse mundo oferece? Servir a Cristo é um privilégio, André. Meu Deus! É um ato de humildade. E nós servimos um Deus poderoso, queridos jovens. Um Deus que pode todas as coisas. Por isso nós podemos depositar a Ele toda a Glória nossa a Deus. confiança. E se rebelar contra o Senhor é um ato de soberba. Nós não podemos ser orgulhosos e jamais soberbos contra o Senhor. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Forte, né? E nós devemos ser humildes. Isso é muito forte, André. O rei Nabucodonosor, ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele foi um rei importantíssimo. Ele foi responsável ali pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele deixou esse pecado entrar no coração dele, por isso ele caiu. E nós não podemos seguir o exemplo de Nabucodonosor. Ao contrário dele, nós temos que ser humildes com o Senhor, humildes com a sua palavra, humildes Glória com a a nossa Deus. liderança, porque a humildade é algo importantíssimo para que nós venhamos crescer na presença de Deus. Mas o que é a humildade, André? O que é humildade? Que é a humildade é você humildade? andar mal vestido? É você andar com Jamais. dente sujo? Jamais. É você andar sem nenhum centavo no bolso? Pior que tem gente que pensa que é isso, né? Humildade é você andar sem fazer a barba? Viver em flagelos, né? Ai, minha vida, né? Jamais, Não é jamais, isso. jamais. O que é ser humilde, Diego? André, ser humilde é nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz respeito disso. Ser humilde é não tratar o outro com diferença, é tratar Glória todo mundo a Deus. igual. Glória Inclusive, a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós devemos servir ao Senhor sem acepção de pessoas. Então, isso que é de fato ser humilde. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele vai dizer que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas sim menos em si mesmo. Glória a Deus. E isso, o pastor Jairo, ele fala muito que existem crentes em si mesmados. Nós não podemos ser crentes em si mesmados, nós não podemos ser crentes egoístas, nós não podemos pensar só em nós, mas nós temos que pensar nos nossos irmãos, nós temos que pensar em como que está o meu irmão ao lado, né, André? Verdade. Nós temos enfatizado muito esses dias como é que está os nossos irmãos, procura entender como é que está o jovem, esse jovem aí que está do seu lado, saber se ele está bem, saber se ele está caminhando firme com o Senhor. Então, se você está vendo algum jovem abatido para baixo, passando por muitas lutas, vai lá, leva uma palavra de consolo para ele, seja humilde, vai lá, procura saber se ele precisa de alguma coisa. Nós temos que ter um coração abençoador, nós temos que ter um coração de servo, um coração que se preocupa com o próximo, que ama o próximo. Aleluia. Porque como que nós podemos dizer que somos cristãos sinceros e autênticos se nós só estamos cumprindo protocolos de ir ao culto, só estamos cumprindo o protocolo de estar na igreja, só estamos cumprindo protocolos e não estamos de fato expressando o verdadeiro amor? Irmãos, de fato nós seremos totalmente hipócritas se nós não nos preocuparmos com o nosso próximo.
Forte, Diego, muito forte. Nós temos que se preocupar com o próximo. Nós temos que ser humildes, porque o próprio Jesus nos deu exemplo de humildade. Exato, exato. E assim, ó, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Né? E aí, quanto você está doando do seu tempo, está doando dos seus recursos, está doando da saúde física que Deus te deu em prol do próximo, em prol do reino. Né? Nós tivemos um evento aqui há poucos dias atrás, onde a juventude se reuniu para quê? Para lavar o templo. Lavar o templo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Poderíamos estar gastando esse tempo com qualquer outra coisa em nós mesmos, para o nosso bem-estar. Né? Eu vou para a praia, eu vou tirar o dia para dormir. Que é lícito. Que é bênção. Mas, irmão, melhor do que isso é estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. É melhor do que isso é estar na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, doando e dedicando o nosso tempo a cuidar da casa do Senhor. Olha que bênção, né? Então, o que a gente está querendo aqui na prática, aí, o quanto você tem se doado na obra do Senhor, o quanto você tem se dedicado na obra do Senhor. Nós já temos falado algumas vezes aqui para a juventude, né? Há uma carência muito grande de ter jovens ali atuando diretamente, seja na cantina, né? Seja ali nos trabalhos de ordenança aqui, de organização da igreja. Né? E a gente fica na loucura, às vezes, tentando achar jovens para nos ajudar, e às vezes são os mesmos, Diego. Você pode perceber, às vezes são os mesmos, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, esses jovens entenderão a responsabilidade e a necessidade de se doar na obra do Senhor, porque isso é o verdadeiro cristianismo. Né? E eu tenho certeza que a partir de hoje vai haver mudança, que a partir de hoje vai haver um entendimento que quando eu faço isso, eu estou abrindo mão dos meus desejos e reconhecendo o senhorio de Cristo. Eu não estou sendo rebelde daquilo que Cristo me ordenou, que é o quê? Que é servir. Amém? E André, o interessante é que nós, eu vejo que às vezes é o pensamento de muitos. Às vezes achamos que nós estamos fazendo para o homem. Verdade. Às vezes nós achamos que estamos fazendo para que o outro possa ver. Não, você está fazendo para Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, está escrito o seguinte: fazei de todo o coração como que se fosse ao Senhor e não para os homens, porque o Senhor trará o galardão. Então, quando nós fazemos algum trabalho, esse trabalho é para Deus. Esse trabalho não é para o homem. Então você está servindo, meu querido jovem, é para Deus, e a recompensa e o galardão, ele virá da parte de Deus. Então tudo que você faz na obra do Senhor, no reino de Deus, o Senhor te recompensará por isso. Nada é perdido, nada vai ficar sem alguma recompensa. Tudo é valoroso. O Senhor está vendo a sua conduta, o Senhor está vendo aquilo que você está fazendo, que de fato não traz status, que de fato não tem ali uma certa visibilidade, mas o Senhor está vendo, Ele está contemplando, e Ele vai te recompensar. Você está juntando certamente bênçãos para a eternidade, e o Senhor vai te recompensar quando Ele te galardoar. Amém. Ali no tribunal de Cristo. Mas agora, André, nós vamos entrar em um tópico aqui, que é o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Me conta aí, Diego, como é que é esse ungido do Senhor regerá o mundo todo? É um tópico um pouco mais teórico, é um pouco mais denso, por isso, querido jovem, fica ligado aí nesse momento, não tira o seu olho da telinha. Queridos jovens, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai reinar nesta terra por 1000 anos. O nome disso é milênio, ou seja, nós teremos o reino milenar de Cristo aqui nesta terra. E talvez você pergunte: mas Diego, quando que isso de fato vai acontecer? Mas Diego, isso vai acontecer mesmo? Ou já aconteceu esse reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra? Isso ainda de fato vai acontecer. O reinado de Cristo aqui na terra ainda vai acontecer, e nós chamamos isso de milênio. E após a grande tribulação, ali nós teremos a implantação do milênio, nós teremos essa implantação, e nesse reinado de 1000 anos de Cristo, Satanás ele ficará preso por 1000 anos. Então, por 1000 anos, Satanás ele ficará preso. Será um período de muita paz, de muito gozo, de muita alegria. Será um período onde diz a palavra do Senhor, diz o profeta Isaías lá, que o jovem ele morrerá de 100 anos.
ou seja, será um período de longevidade, será um período que todos terão habitação, diz o profeta Isaías, que habitarão em casa. Diz a palavra do Senhor também, o profeta Isaías, que a capital desse reinado será em Jerusalém. Diz também o profeta Isaías que de Jerusalém sairão as leis religiosas, as leis civis também, as leis do mundo, sairão também de Jerusalém, e ali, nesse reinado de 1000 anos, será um reinado onde reinará os povos naturais, pessoas mártires, por exemplo, pessoas que sobreviveram à grande tribulação, por exemplo, participarão desse milênio, ali participará também a igreja do Senhor glorificada, e será um período glorioso, será um período onde ali de fato vai ter muita paz, um período onde vai ter muita alegria, um período ali onde de fato as pessoas elas vão viver em comunhão, um período glorioso para a glória de Deus, um período também onde diz o profeta Isaías que não vai ter ferocidade nos animais. Por exemplo, diz ali que o leão ele vai ali pastar junto com outros animais. Então, isso vai ser um período de muito gozo e de muita paz, um período glorioso. E nós sabemos que após esse reinado de 1000 anos, após esse milênio, Satanás será solto para enganar alguns. Ou seja, Satanás será solto para provar algumas pessoas, porque naquele reinado ali, algumas pessoas certamente serão rebeldes contra o reinado de Cristo, poucas pessoas, mas algumas serão rebeldes, e após esse período do milênio, Satanás ele será solto para enganar algumas pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo, no final, ele vai dar vitória. Glória e o Senhor Jesus Cristo, ele reinará, porque no final de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, ele vai decretar a sentença, vai jogar Satanás ali no lago de fogo de enxofre, e pela eternidade ele vai ser atormentado, e o Senhor vai decretar de fato a sua vitória, como sempre. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi vencedor. Então, milênio é isso, período de reinado de 1000 anos de Cristo aqui nessa terra, de muita paz, de muito gozo, de muita alegria, onde o conhecimento do Senhor de fato vai se espalhar pelas nações. As nações elas vão beber da fonte de Israel, as nações vão ir para Israel, Israel vai ser o berço do mundo, tudo vai convergir ali para Israel. Então vai ser um período glorioso, onde nós seremos reis e sacerdotes do reino milenar de Cristo nessa terra. Então, ô Diego, mas vai chegar no momento que todos nós iremos prestar conta, né? Certamente. O momento que todos nós iremos prestar contas. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, André, participaremos no ato do arrebatamento ainda no ar, ainda nos ares do Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo será um evento onde todos os santos de todas as eras serão galardoados, serão recompensados por suas obras, por tudo aquilo que eles fizeram aqui nessa terra. Então ali eles serão recompensados pelas suas obras. E a palavra do Senhor também nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que essas obras elas podem ser de ouro, podem ser de prata, mas também podem ser de madeira, feno e palha. Ou seja, aqueles que fizeram obras gloriosas para Cristo, aqueles que de fato investiram no reino, que se doaram no reino, certamente terão galardões maiores, recompensas maiores, ouro, cita prata, ou seja, grandes recompensas. Mas aqueles que talvez não fizeram obras expressivas, aqueles que talvez não se doaram como deveria se doar e se gastar na obra do Senhor, vão receber talvez obras comparadas à madeira, a feno e a palha. E alguns serão salvos ali talvez até sem obras, porque fala que alguns serão salvos pelo fogo, como pelo fogo. Então, alguns não irão apresentar grandes obras, mas todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz a respeito do tribunal de Cristo. Nós teremos que se dobrar diante de Cristo e um dia prestar contas diante do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor também nos diz em Mateus capítulo 12, versículo 36, que até das palavras fúteis que nós dizemos, nós teremos que prestar contas delas no dia do juízo. Então vigia no que você está falando, vigia na sua conduta, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. O Senhor Jesus Cristo, ele está vendo o que você está fazendo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele
ele vê tudo. Ele vê tudo que passa nessa terra, ele vê tudo que está no inferno, que está no céu, que está na terra. Diz a palavra do Senhor no Salmo 139, que o Senhor, ele está em todos os lugares, que ele vai, na verdade, ele contempla todos os lugares. É isso que o Salmo está dizendo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele de fato, ele é muito poderoso e nós não podemos, de fato, entender toda a grandeza do Senhor e deveremos, com certeza, prestar conta dos nossos dons, dos nossos talentos diante do Senhor. Nós temos que prestar conta diante dos nossos dons e dos nossos talentos diante do Senhor. É verdade, verdade. Então, querido jovem, usa o seu talento para a glória de Deus. Meu querido jovem, se gasta na obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer que você utilize da sua força para a glória de Deus. Aleluia. Inclusive, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer que os solteiros cuidem das coisas do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7 ou Romanos, capítulo 7? Salvo engano, é 1 Coríntios, capítulo 7 mesmo. Então, se gaste na obra do Senhor Jesus Cristo. Você tem que gastar sua força na obra do Senhor, não é, André? Exatamente, exatamente. E no final, nós vamos prestar conta. Vamos prestar Por isso que contas. é muito importante. Já falamos sobre a humildade. Tem que andar com humildade, com mansidão, como Cristo ensinou. Como Cristo ensinou. Seguir os passos de Cristo. O segredo, irmão, para chegar lá tranquilo, segue os passos de Cristo. Segue aquilo que Cristo ensinou, né? Agora, se a gente anda com soberba, com arrogância, aí, meu irmão, o caminho da perdição está aí. O caminho da perdição é um caminho largo, né? E aí, na hora de prestar conta, aí, filho, já era. Já não tem como voltar atrás. O que você fez e seguiu em frente, né? Não aceitou o senhorio de Cristo em nenhum momento, né? Mas que nessa manhã possamos entender que o melhor caminho para se viver é um caminho de humildade e mansidão, que é o que Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Diego, mas e como é que é o chamado à rendição e à submissão? De fato, André, se nós queremos servir a Deus de verdade, nós temos que nos render e nos submeter ao senhorio de Cristo. O que os reis desta terra não fizeram. Eles seguiram a sua arrogância, eles seguiram a razão, eles seguiram as vaidades dessa terra, eles seguiram ali o humanismo, eles seguiram a racionalidade humana, se atentaram para as filosofias humanas. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus, nós temos que nos atentar para a sabedoria e para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria deste mundo, ela é loucura aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Ela é vã, ela é desprezível. Então talvez você se ache muito sábio, você que está ouvindo esta aula nesta manhã, ou está nos acompanhando aí em outra ocasião. Talvez você se ache muito sábio aos olhos dos homens, mas saiba que a sabedoria do mundo é loucura aos olhos do Senhor Jesus. Seja sábio aos olhos de Deus, investe no conhecimento da palavra de Deus, busca a sabedoria do Senhor, e também a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria com tudo que possui, adquire conhecimento. Então, busque sabedoria do Senhor, busque conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Porque... E como é que é buscar o conhecimento, né? A Bíblia diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como é que eu começo? Temendo. Temendo a Deus. Temendo a Deus. E uma pessoa que teme a Deus não se rebela contra ele. Não se rebela contra ele. Uma pessoa que teme a Deus e entende o que é servir a Deus, é uma pessoa que está o tempo todo caminhando, né? Não quer dizer que a gente não vai pecar, não quer dizer que a gente não vai cair, mas o coração dele está caminhando o tempo todo para seguir os passos de Cristo. Exatamente. E o que de fato é temer ao Senhor, André? E o que é temer ao Senhor? É seguir os seus preceitos. É de fato andar como Cristo nos ensinou. É de fato entender que a verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E quando eu entendo que é Cristo o meu guia, quando eu entendo que o que Jesus ensinou é a verdadeira sabedoria, e aí eu temo isso, eu reconheço e eu ando seguindo esses passos, aí, meu irmão, e aí vem o conhecimento, aí vem o entendimento. Provérbios fala muito isso, né? Fala muito. Buscar e busca. Como é que eu busco? Busca na palavra de Deus. Quer lugar melhor de inspiração para você entender o que é que Deus quer da sua vida? Está aqui, ó, busca. Aquele que busca entender do Senhor. Aí, filho, ele vai reconhecer e vai temer a esse grande Deus, falar bem assim, verdadeiramente só existe um único senhorio, que é Cristo Jesus.
De fato, André, e quando nós paramos para pensar e meditar um pouco, todo o conhecimento humano e secular, ele flui da palavra de Deus. É o que o pastor Jário ele tem nos Perfeitamente. ensinado. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela possui o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos transforma, o conhecimento que nos faz livres para a glória de Deus. Invista na sabedoria do Senhor. E quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você ama a palavra de Deus, mais você passa a temer a Deus e a sua obra e a sua santidade. E a palavra do Senhor também nos diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que nós devemos aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Então, quanto mais tememos ao Senhor, mais nós nos santificamos. Então, pede ao Espírito Santo que gere temor de Deus no seu coração, Glória a Deus. porque o temor de Deus leva você a se santificar cada dia mais. Você cada dia mais se separar do pecado, se separar do mundo. Aleluia. E olha que bênção, Diego. Olha É. o que o capítulo 11 diz assim, ó. Mas todo aquele que põe sua confiança em ti, se regozijem. Que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes. E que também aqueles que amam o teu nome se alegram em ti. Olha só. Né? Olha que bênção, olha que a gente recebe. Recebe o que? Alegria, o regozijo. Né? A verdadeira alegria que é de Cristo Jesus. No final, isso é bênção aqui na terra e na eternidade. Glória a Não é Deus. verdade? Glória Vale a pena a Deus. temer ao Senhor. É uma bênção. Glória a Deus. E nós glória a temos Deus. que, de fato, se curvar ao Senhor Jesus Cristo. De fato, nós temos que reconhecer que Ele é Rei e Senhor sobre as nossas vidas. Às Amém. vezes, nós queremos que o Senhor Jesus Cristo Ele seja apenas o nosso Salvador. Por quê? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós não aceitamos apenas a sua salvação, mas também o seu senhorio. Porque às vezes nós servimos ao Senhor Jesus Cristo só pelas bênçãos, por sua provisão, pelos milagres, por aquilo que Ele pode fazer. Ou seja, o aspecto da salvação e tudo que está ligado à salvação. Mas também nós temos que servir a Cristo pelo seu senhorio, nós temos que entender que Ele é o nosso dono. Ei, meu querido jovem, Jesus é o seu dono. Você está sob o senhorio do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor. Ele tem que te governar. Você já não vive mais para você. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você Aleluia. morreu para os seus desejos, jovem. Você morreu para as suas vontades. Você morreu para os seus sonhos. Agora você vive os sonhos de Deus. Agora você vive os projetos de Deus. Agora você vive os propósitos de Deus. Por isso Glória você a tem que Deus. fazer a seguinte oração. Deus, qual é o seu projeto para a minha vida? Será que você já orou dessa forma? Perguntando a Deus o que Ele quer para a sua vida, qual o sonho de Deus para a sua vida, porque os seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus, assim como foi na vida de José do Egito. José, ele sonhou os sonhos de Deus, e ele viveu o propósito de Deus, apesar de ele ter passado pelo processo. Todo mundo passa pelo processo quando tem um propósito de Deus. Certamente você também vai passar e está passando. Mas entenda que você tem que buscar conhecer o sonho de Deus para a sua vida. Se você não buscar conhecer o sonho de Deus para a sua vida, você vai ficar vagando, sem entender Olha o que de aí. fato você veio fazer nessa terra. Porque se eu entendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, eu sou o servo. Exatamente. E o servo não faz a vontade do Senhor? Vontade do Senhor. O servo faz a vontade do seu Senhor. Então, nada mais justo do que toda hora eu perguntar, meu Senhor, a qual eu sirvo, qual que é a tua vontade? Exatamente. Porque eu tenho certeza que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita E agradável. e agradável. E às vezes a gente não entende isso, a gente fala, meu Senhor, tá, se ele é o seu Senhor, você é servo. Exatamente. E o servo, um bom servo, é aquele que obedece os comandos do seu Senhor. Obedece o que o seu Senhor fala. E o nosso Senhor, através da sua palavra, Ele deixou regras, Ele deixou instruções para que o senhorio dele prevaleça em nossas vidas. O que o nosso Senhor quer? Está aqui, a palavra de Deus. Exatamente. Está tudo escrito aqui. Né? Que nós possamos nessa manhã entender que tudo que venhamos fazer tem que ser primeiro direcionado e guiado pelo nosso Senhor. Amém? E de fato, nós temos que estar sob esse senhorio de Jesus Se Cristo. curvar, né? Se curvar e entender que estar sob o senhorio de Jesus Cristo não é um peso,
Glória a nós Deus. servimos a Jesus e reconhecemos que estar sobre o senhorio de Jesus Cristo, na verdade, é uma liberdade. Não tem aquele louvor que diz, nós não somos mais escravos? Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos do medo. É. Então, nós não somos mais escravos do Glória a Deus. pecado. Vamos cantar, Diego? Não, brincadeira. Rapaz, não dá não, né? É melhor continuar dando aula, né? Empolguei, que queria cantar. Mas nós devemos entender que servir a Jesus, na verdade, é estar livre. Porque quando as pessoas deste mundo, elas cometem os seus pecados, quando elas estão ali nos prazeres da carne, quando elas estão ali desfrutando daquele ato momentâneo do mundo, bebendo, usando droga, na prostituição, elas pensam que aquela é a verdadeira felicidade, que aquela é a verdadeira alegria. Mas não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é você se colocar sob o senhorio de Jesus Cristo. Aleluia. Porque essa é a verdadeira liberdade. Você quer ser livre de verdade, querido jovem? Se coloque sob o senhorio de Jesus, reconheça Ele como o seu dono, entenda que Ele é o seu Senhor, não apenas o seu Salvador, mas também o seu Senhor. E Ele aí- quer te comandar. E a gente sabe que é difícil. Muito. Entender o senhorio de Cristo e trazer isso para o nosso coração, a gente sabe que é uma batalha diária. Diária. Porque o inimigo, ele lança flechas, ele lança seta nos nossos pensamentos, né, o tempo todo. Então, a verdadeira batalha é justamente reconhecer Jesus como nosso rei, como nosso Senhor, né? E essa batalha é diária, nosso pensamento, né? Será que o Senhor está sendo rei no nosso pensamento? Será que Ele está sendo, né, supremo das nossas Exatamente. ações? Porque isso é uma guerra diária, irmão. A porta é estreita, o caminhar é difícil, mas nós temos que estar o tempo todo entendendo e reconhecendo o Senhor como nosso senhorio, como rei supremo, onde nós somos seus servos. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar graça nessa manhã, para a gente continuar lutando essa batalha, para a gente não possa desanimar e nem se rebelar, né, contra esse senhorio de Cristo. Amém, Diego? Amém. E Glória de a fato, Deus. Deus tem que reinar no nosso interior. Nós Verdade. temos que permitir o Espírito Santo realizar uma obra do nosso interior para o exterior. Porque se nós colocarmos nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, emocional, financeira, todas as coisas, o Senhor Jesus ele vai reinar. E esse reinado, ele Glória vai a Deus. fluir do nosso interior e vai ordenar todo o exterior. Então, se Jesus Cristo é o rei sobre a sua vida, se ele é o seu Senhor e o seu interior está em ordem, se o Espírito de Deus está habitando dentro de você, se você está em paz com Deus, se você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, automaticamente Deus ele vai colocando em ordem todo o seu exterior. Meu As Deus. coisas da sua vida vão sendo resolvidas à medida que você se entrega mais a Cristo. Olha, Diego, isso é Quanto muito- mais isso você é se forte. entrega a Cristo, mais o Senhor Jesus Cristo ele vai ajeitando coisas na sua vida. Olha aí. Então quer dizer que se hoje a minha vida exterior está uma bagunça, é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã para a gente voltar para o nosso interior. Exatamente. A Bíblia fala bem assim, entre no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. Exatamente. Né? Alguns teólogos dizem assim que o tameion ali poderia ser as suas emoções, o seu quarto, Exatamente. as suas bagunças emocionais. Meu Deus. Forte, né? Volta primeiro para o quarto, fecha a porta do teu quarto, das tuas bagunças emocionais e questione, pergunta a Deus, Senhor, me ajuda, o que precisa mudar aqui no meu interior? Né? O que tem impedido que o meu exterior flua e viva a essa paz? Porque meu exterior está uma bagunça. Né? Exatamente. Então Cristo fala assim, ó, entre no seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Irmãos, eu já fiz muito essa oração, Diego, de ajoelhar e falar assim, Senhor, me ajuda a organizar a minha bagunça emocional. Me ajuda a organizar os meus sentimentos. A gente tem que ser sincero com Cristo, a gente sabe que é uma batalha. Né? E às vezes a gente tenta tanto que o exterior pareça, né, que nós somos servos, e no interior nós somos rebeldes, no interior nós temos sentimentos acumulados, sabe? Pecados acumulados, sujeiras emocionais, desequilíbrios emocionais acumulados. Irmãos, isso é sério.
Que nessa manhã nós possamos entender que primeiro começa no interior, começa nas suas emoções, começa pedindo o Espírito Santo de Deus, aleluia, para liberar perdão, para tirar pecado, tirar ansiedade, sujeira, irmão, que impede de a gente reconhecer o verdadeiro senhorio de Cristo. Porque quando a gente limpa e quando a gente organiza as nossas emoções, os nossos sentimentos, o servir é alegria. O servir fica fácil, né? Exatamente. Por quê? Porque o exterior, ele vai externar aquilo que está no interior. Então, se eu tenho a paz interior, não é qualquer coisa que me abala. Quando eu tenho uma paz interior, não é qualquer coisa que vai me tirar da presença de Cristo. Quando eu tenho paz interior, quando as minhas emoções estão firmadas em Cristo, não é qualquer bandeja do mundo que vai me tirar da casa de Deus. Não é qualquer coisa que vai me fazer me rebelar contra aquilo que me dá essa paz. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração nessa manhã, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer isso fortemente ao teu coração. Aceite essa palavra em nome de Jesus. Não fique lutando com forças humanas. Não fique lutando contra o Espírito de Deus. Deixa ele fluir na tua vida, deixa ele agir na tua vida. Eu tenho certeza que eu fico muito assim, sabe, quando o rio de águas vivas flui em nós. Glória Eu a Deus. imagino, olha, quando eu oro isso, eu imagino as águas saindo do trono de Deus e passando no nosso corpo, no nosso interior, nos limpando de tal forma que leva embora toda dor. Aleluia. Que leva embora toda mágoa, que leva embora todo sentimento, sabe, de inferioridade. E aí eu tenho certeza que o interior vai sendo curado, vai sendo restaurado, vai sendo restabelecido o senhorio de Cristo. Aleluia. Aí eu passo a servir melhor, aí eu passo a ser um cristão melhor, Glória a aí eu Deus. passo a entender que eu tenho que ser mais humilde, Aleluias. que é melhor eu servir do que ser Oh, servido. Jesus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém? Que nessa manhã nós possamos entender o senhorio de Cristo em nossas vidas. Glória Que a nós Deus. possamos ter tremor Aleluia. para a glória de Deus. E com muita tranquilidade, o nosso exterior vai sendo mudado para a glória de Deus. As nossas ações vão ser diferentes, o nosso caminhar vai ser diferente, o nosso agir vai ser diferente. Como diz o Essa é a nossa oração nessa manhã. Como diz o profeta Isaías para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem. Meu Deus, Será que a tua casa está em ordem? meu Deus. Coloca a casa do teu coração em ordem. Deus está dizendo para você nesta manhã, coloca em ordem as suas emoções. Coloca em ordem o seu interior. Está bagunçado? Tá igual um lixo? Tá tudo desorganizado? Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa manhã, eu quero colocar em ordem a sua casa. Aleluia. Você precisa de aleluia. colocar em ordem o seu interior, para que você possa experimentar as maravilhas de Deus, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. E nós temos dito nesses últimos dias, nós temos vivido coisas gloriosas aqui na igreja. Nós temos experimentado o mover de Deus sobrenatural. E o pastor Jário tem nos ensinado que o conceito de avivamento é esse sobrenatural de Deus. Porque existem vários conceitos de avivamento e existem também várias características desse mover, como a libertação, como o batismo com o Espírito Santo, como falar em línguas, que são várias características desse mover do Espírito Santo de Deus, desse avivamento. Mas quando conceituamos avivamento, nós podemos dizer, como o pastor Jairo nos ensinou, que é um poder sobrenatural de Deus. Glória É a a Deus. vinda do sobrenatural de Deus. E você quer viver esse sobrenatural de Deus? Você quer fazer parte do avivamento? O Senhor tem nos dito que aquele que não entrar, aquele que não participar desse mover e desse avivamento, é a última oportunidade. Meu Deus. Vai ficar de fora.
Então participe, o Senhor está dando a última oportunidade para que nós venhamos mergulhar em águas profundas, para que Glória a nós Deus. venhamos desfrutar e experimentar mais de Deus. E se de fato você quer viver esse avivamento, coloca a sua casa em ordem, coloca Amém. o seu interior em ordem. E uma atitude que expressa esse avivamento, que expressa um coração transformado, é a adoração por meio das ofertas. E André, você pode falar para nós Glória a a respeito Deus. das ofertas? Aí, ó. Eu já ia jogar para você, Tá Diego. vendo? Estamos ligados, Foi hein? mais esperto que eu hoje. É isso aí, juventude. E aí? Vamos externar agora, né? E reconhecer o senhorio de Cristo com as nossas ações. Eu te convido nessa manhã para você adorar ao seu Senhor, Jesus Cristo, ao nosso Senhor, através das suas ofertas. Né? Nós temos uma missão aqui muito grande, irmãos. Nós temos aí, né, um projeto 1000 valentes para a gente adquirir esse espaço. Esse espaço aqui tem sido bênção. O Senhor tem derramado graça, curas, milagres, batismos que o Espírito Santo tem acontecido nesse lugar. E nós queremos de fato adquirir esse lugar. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua contribuição. Aqui tem os nossos QR Codes, nosso Pix, PicPay. Nos ajude com a tua oferta. Né? Faça esse ato de amor, externe essa alegria que você tem em servir ao Senhor Jesus. Não deixe de ofertar. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar com ricas bênçãos do céu. Amém? Então, a Amanda vai colocar um louvor bem bonito aí. Enquanto isso, você oferta. Diego, você pode orar pelas ofertas? Por favor? Amém. Querido Deus Todo-Poderoso, abençoa cada um dos irmãos, cada um dos jovens que neste momento estarão ofertando Aleluia. ao Senhor, que estarão contribuindo na obra do Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor derrame uma bênção especial, que o Senhor Glória a prospere Deus. eles, ó Deus, para que eles tenham condição de ajudar e contribuir mais na obra do Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor, ó Pai, possa multiplicar 100 vezes mais sobre a vida deles, para nome que de eles venham Jesus. transbordar na vida de outras pessoas e que eles venham, Senhor, de fato entender que o Senhor nos chamou, meu Pai, para servir, meu Deus, seja com o que for, inclusive com as nossas finanças, ó Pai. Abençoa eles, conduza o restante desta aula. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir aquele louvor bonito. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Glória a Deus, muito obrigado pela sua oferta nessa manhã e que o Senhor possa continuar derramando toda sorte de bênção na sua vida, amém? Vamos encerrar, Diego? Vamos encerrar, Vamos André. encerrar. E concluindo esta lição, então nós falamos a respeito do reinado de Cristo, nós falamos sobre as nações rebeldes que se rebelaram contra Cristo, mas todas passaram, todas caíram,
e o que de fato prevalece sempre vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós falamos também que o que tem nessa terra é passageiro, nós devemos construir valores para a eternidade, nós devemos focar de fato naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. Então, querido jovem, guarda esta palavra no seu coração, mergulhe em Deus, invista no reino de Deus, que o Senhor de fato, Ele vai fazer grandes obras na sua vida. Glória a Deus. Que nós possamos entender e nos submeter, e nos render ao senhorio de Jesus Cristo. Amém? E que rios de água viva flua em nós a cada manhã. Amém? Graça e paz, queridos. Graça e paz, Deus abençoe. Amém. Amém.